Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do caso Brian Schaefer, um caso incompreensível que parece não ter explicação e que tem alguns pontos de coincidência com o caso de Chris Jenkins, já abordado recentemente aqui no canal e que eu recomendo que você assista. Vamos aos fatos. Brian Randall Schaefer nasceu no dia 25 de fevereiro de 1979, na cidade de Pickerington, um subúrbio de Columbus, a capital do estado norte-americano de Ohio. Brian era o primogênito de Randy e Renee Schaefer, que mais tarde viriam a ter um segundo filho, de nome Derek. Brian concluiu o ensino médio em uma escola de Pickerington em 1997 e depois saiu de casa, indo morar em Columbus, onde ingressou na Ohio State University para cursar microbiologia. Ele se graduou em 2004 e no mesmo ano começou o curso de medicina. Durante o segundo ano do curso de medicina, em março de 2006, Renee, mãe de Brian, morreu de mielodisplasia, um tipo raro de câncer de ossos. A morte de Renee abalou muito Brian, mas ele se focou nos estudos e nas diversas amizades que já tinha conquistado em Columbus para superar esse momento tão difícil. Enquanto cursava medicina, Brian começou um relacionamento amoroso com outra estudante da faculdade, Alexis Wagoner. Ela tinha expectativa de que Brian a pedisse em casamento em abril de 2006, quando estava programada uma viagem do casal a Miami. Brian gostava de lugares de clima mais quente, como a Flórida, e era possível que ele propusesse a Alexis que se mudassem para lá após a formatura na faculdade. Dizia-se que, apesar do empenho na carreira médica, o verdadeiro sonho de Brian era viver à beira da praia e montar uma banda com seus amigos. Em março de 2006, começaram as férias de primavera na Ohio State University. No dia 31, uma sexta-feira, o último dia de aula, Brian saiu com seu pai, Randy, no início da noite para jantar. Randy notou que Brian parecia exausto, o que era perfeitamente natural, dado que ele acabava de sair de uma intensa semana de provas na faculdade. Brian também ainda vivia o luto pela morte da mãe, sepultada apenas algumas semanas antes. Considerando todo esse desgaste mental e emocional do filho, Randy recomendou que Brian fosse para sua casa descansar após o jantar, mas o estudante lhe disse que tinha planos de sair com um amigo, William Florence, mais conhecido como Clint. Randy não achava que era a melhor das ideias, mas não insistiu com o filho. Às 21 horas, Brian encontrou Clint em um bar chamado Ugly Tuna Saloon, em Columbus. Uma hora mais tarde, Brian ligou para Alexis, sua namorada, que havia voltado para sua casa na cidade de Toledo para visitar familiares antes que o casal viajasse para Miami. Brian disse que a amava e que esperava construir uma vida ao seu lado, o que apenas consolidou para Alexis a ideia de que o namorado a pediria em casamento em Miami. Um pouco mais tarde, Brian e Clint deixaram o Ugly Tuna Saloon e passaram a percorrer diversos outros bares, sempre bebendo muito onde paravam. Por volta da meia-noite, eles encontraram em um desses bares uma antiga amiga de Clint, de nome Meredith Reed, e o trio decidiu voltar para o primeiro estabelecimento, exatamente o Ugly Tuna Saloon. O Ugly Tuna tinha apenas uma via de acesso, tanto para a entrada como para a saída, que era servida por uma escada rolante, vigiada por um circuito interno de câmeras de segurança. Esse sistema de segurança capturou a imagem dos três amigos entrando no bar a 1h15 da manhã, conforme você consegue ver aí na tela.
Dentro do Ugly Tuna Saloon, uma banda tocava música ao vivo. Em um dos intervalos do show, por volta da 1h30, Brian, que era apaixonado por música, como a gente já comentou, se afastou de Clint e de Meredith para conversar com alguns membros da banda. Depois disso, ele voltou a ser filmado pelas câmeras de segurança a 1h55, do lado de fora do bar, conversando com duas mulheres jovens. Eles conversaram por poucos instantes e em seguida elas partiram. Brian então voltou a descer as escadas rolantes e a entrar no Ugly Tuna Saloon. Foi a última vez que Brian Schaefer, de 27 anos, foi visto. Mais tarde, às 2h da manhã, quando o bar fechou, Clint e Meredith procuraram Brian para irem embora. Não o encontrando em lugar algum, ligaram para ele várias vezes e, posteriormente, o esperaram do lado de fora. Como ainda assim ele não apareceu, concluíram que ele tinha deixado o local por conta própria, sem avisá-los, e assim resolveram também ir embora. No dia seguinte, sábado, Alex e Randy tentaram ligar para Brian diversas vezes, mas ele não atendeu. No domingo, já de volta a Columbus, Alexis, preocupada, foi até o apartamento do namorado, mas não encontrou nenhum rastro dele. O carro de Brian continuava estacionado no local e o interior do apartamento estava intacto. Nenhum objeto ou item pessoal tinha sumido. Na manhã de segunda-feira, quando estava marcado o voo para Miami e ele ainda não tinha sido localizado, Alexis contatou a polícia de Columbus para comunicar o desaparecimento do seu namorado. A polícia, como era esperado, começou a procurar Brian no último local onde ele tinha sido visto, o Ugly Tuna Saloon. Eles revisaram as filmagens dos circuitos internos de TV, que mostravam Brian entrando, saindo e retornando ao bar algumas vezes, conforme a gente já descreveu. Entretanto, não foi encontrado qualquer registro dele saindo novamente após ter entrado pela última vez, a 1h55. A princípio, os investigadores consideraram que era possível que Brian pudesse ter trocado de roupa no bar ou colocado um chapéu e mantido a cabeça baixa, escondendo o rosto da câmera. No entanto, após uma rigorosa revisão das imagens do circuito de segurança, os detetives não identificaram qualquer pessoa que correspondesse às características físicas de Brian deixando o local, ou alguém tentando esconder o rosto durante a saída. Além da entrada do bar, o único outro ponto de acesso ao prédio era uma porta de serviço pouco utilizada e que na época se abria para um canteiro de obras. O local foi analisado e, além de não ter sido encontrado qualquer sinal de que alguém houvesse passado recentemente por ali, os policiais consideravam muito difícil que um homem bêbado, como supostamente Brian estava, conseguisse ter saído do local em meio às obras. Uma varredura do lado de dentro do bar também não indicou qualquer sinal da presença de Brian, vivo ou morto. Como a cidade de Columbus tem o maior número de câmeras de segurança que qualquer outra cidade em Ohio, mais do que, por exemplo, Cleveland, Cincinnati e Toledo somadas, e essas são cidades grandes, os policiais em seguida investigaram imagens de outros bares vizinhos à procura de pistas. No entanto, essas filmagens não mostraram nenhum vestígio de Brian. A busca passou então a ser realizada com cães farejadores, que começaram a procurar por sinais do desaparecido em lixeiras e becos próximos. Detetives interrogaram os funcionários e os músicos presentes no Ugly Tuna Saloon naquela noite, bem como dezenas de vizinhos e frequentadores do local. Folhetos com a foto de Brian, mostrando uma tatuagem característica em seu braço direito, foram distribuídos pela vizinhança. A polícia também fez buscas no apartamento e no carro de Brian, estacionado diante de seu prédio. Conforme Alexis já tinha adiantado, tanto a residência quanto o veículo estavam em perfeito estado e não apresentavam nenhum indício de atividade suspeita. Em uma última tentativa desesperada,
a polícia fez buscas no esgoto da cidade, que também não levaram a lugar algum. Após ampliar a busca por Brian em muitos quilômetros ao redor do Ugly Tuna Saloon em todas as direções, a polícia começou a considerar outras possibilidades além de acidente ou crime. Considerando que a mãe de Brian havia morrido recentemente, especulou-se que ele poderia ter partido para algum lugar desconhecido temporariamente para passar pelo seu período de luto. Todos que sabidamente haviam tido contato com Brian, incluindo seu pai, foram convidados a fazer o teste do polígrafo. Randy e Meredith passaram pelo teste, mas Clint, seu amigo, se recusou a passar pelo procedimento. Mais tarde, as duas mulheres com quem Brian tinha sido visto conversando pela última vez foram identificadas. Elas declararam em 2009 que nunca haviam sido convidadas a fazer o teste do polígrafo. Desde o dia em que desapareceu, a linha de celular, os cartões de crédito e a conta bancária de Brian não foram usados. Durante meses após o desaparecimento, Alexis continuou a ligar para o telefone de Brian todas as noites antes de dormir. Por muito tempo, as ligações caíram na caixa postal, mas uma noite, em setembro, chegou a tocar 3 vezes antes de cair. O coração de Alexis parou. Abre aspas para ela. Continuei ligando para ouvir simplesmente porque era um dos melhores sons que já ouvi, mesmo que ninguém atendesse. Fecha aspas. A empresa de telefonia celular responsável pela linha, porém, afirmou que a ligação perdida nada mais foi do que uma falha no sistema eletrônico da companhia. De qualquer modo, o sinal da ligação foi rastreado até uma torre de celular na cidade de Hilliard, 23 quilômetros a noroeste de Columbus. Infelizmente, a pista morreu ali. A polícia continuou a receber muitas denúncias, mas nenhuma delas resultou em avanços no caso. Possíveis avistamentos no Michigan, Texas e até na Suécia foram investigados. Randy também continuou procurando seu filho sozinho. Um médium que ele consultou disse que o corpo de Brian estaria na água, perto de um pier ou uma ponte. Ele e Derek, o irmão mais novo de Brian, procuraram por um cadáver nas margens do maior rio local, o rio Olentangy, que corre próximo ao campus da Ohio State University. Essa possibilidade também levantou a hipótese da controversa teoria do assassino do rosto sorridente. Essa teoria, já abordada aqui no canal, no caso Chris Jenkins, para quem não assistiu eu recomendo que assista, diz que existiria um assassino em série nunca capturado que teria matado jovens em idade universitária no meio oeste dos Estados Unidos. Todos eles foram encontrados mortos em corpos d'água após uma noite de bebedeira, com o desenho de um rosto feliz em algum lugar próximo ao corpo. Brian, segundo essa teoria, teria sido a única vítima do suposto serial killer cujo corpo ainda não havia sido encontrado. A polícia de Columbus, porém, acabou rejeitando qualquer conexão com o assassino do rosto sorridente, no que foi apoiada pelo FBI. Em setembro de 2008, Randy Schaefer, o pai de Brian, estava no quintal de sua casa em Baltimore, limpando entulhos, quando o local foi atingido por uma forte tormenta. Um galho caiu de uma árvore próxima e o atingiu de maneira fatal. Os vizinhos encontraram seu corpo na manhã seguinte e chamaram a polícia. Randy infelizmente faleceu, sem nunca ter descoberto o que realmente aconteceu com o filho. Quando o obituário de Randy foi publicado online, um comentário postado na página chamou a atenção. Ele dizia, abre aspas, para papai, com amor, Brian, Ilhas Virgens Americanas, fecha aspas. A postagem sugeria que Brian poderia ter deixado Columbus por uma nova vida em outro lugar. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que a nota foi postada em um computador de acesso público no condado de Franklin e foi considerada uma farsa. Em 2014,
A polícia de Columbus afirmou ainda estar recebendo pelo menos 2 dicas por mês sobre o caso através da linha direta local, embora nenhuma, de novo, tenha se mostrado útil. As evidências do caso preencheram 4 caixas de arquivos. Um dos investigadores originais, Andrew Edwards, disse à revista Columbus Monthly que, após uma extensa revisão das imagens da câmera do Ugly Tuna Saloon, ele podia dizer com 100% de certeza que Brian não tinha saído pela escada rolante. Na mesma ocasião, a polícia revelou trabalhar com 3 teorias sobre o caso, mas se recusou a discuti-las, mesmo de maneira geral, com a revista. E se Brian nunca saiu do bar, como parece, o que afinal aconteceu? Ele foi assassinado lá dentro e o suposto assassino conseguiu se livrar do corpo? Ele saiu pela porta de serviço que levava a uma obra cheia de entulho? E por que seu amigo Clint se recusou a fazer um teste do polígrafo? E como Clint estaria envolvido se ele não saiu do lado de sua amiga Meredith a noite toda? Meredith, como a gente já disse, passou no teste do polígrafo e nunca foi considerada suspeita pela polícia. Enfim, perguntas e mais perguntas, nesse caso que parece realmente não ter explicação. E você, o que você acha que aconteceu com Brian Schaefer? As semelhanças com o caso de Chris Jenkins, que eu já falei estão aí no canal, realmente chamam a atenção ou não passam de meras coincidências? Deixa aí sua teoria nos comentários, compartilhe aí sua opinião. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.